Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui do portal OMDN e hoje nós vamos tirar dúvidas de quem tem alguma carga com restrição, cargas perigosas, o que é preciso saber quando vai se transportar esse tipo de carga. E aqui com a gente está hoje o Carlos Eduardo Castro, que é especialista em logística e agenciamento de cargas, ele que é da Etma Logística. Olá Carlos, tudo certo? Olá, tudo certo, Rafael? Carlos, é uma das grandes dúvidas, assim, eu tenho uma carga perigosa, uma carga com algumas restrições. Qual é o primeiro passo? O que eu preciso saber para quando tem esse tipo de carga para transportar? Bom, o primeiro passo para você iniciar no âmbito do transporte internacional é primeiro você identificar que tipo de mercadoria você tem. Isso o próprio fornecedor ele vai te indicar todas as restrições, o tipo de WEN, né, que é a ONU, é a classificação que vai te dizer o quão perigosa é essa tua carga e aonde ela se classifica. Na parte do transporte internacional, você vai precisar dessa documentação em mãos para que, no caso, a empresa que for fazer a cotação possa levantar todo o processo, todos os custos. Uma vez que tu tem toda a documentação regularizada, é possível tu fazer todos esses trâmites, né, de cotação, verificar se essa mercadoria ela está apta para o embarque marítimo, aéreo, LCL, se ela tem algum tipo de restrição, alguma particularidade. Por exemplo, no transporte aéreo, se ela pode ser num avião de passageiro, se ela não pode ser num avião de passageiro, só num avião cargueiro. Então, essas particularidades, quem vai determinar é a documentação da carga que já é pré-determinada internacionalmente para cada tipo de material perigoso. Eventualmente a gente tem no noticiário informações de incêndio num container isolado dentro de um navio. Recentemente a gente teve uma carga aí entre Malásia e Índia, por exemplo, e a suspeita muitas vezes que ali tinha algum tipo de carga que não estava informada que era uma carga perigosa. É o que acontece, por exemplo, com baterias de lítio que não podem sofrer alteração de temperatura, que pode incendiar. Então, esse é um fator determinante, né? Informar a documentação para saber se essa carga e como ela precisa ser transportada adequadamente, né? Sim, a bateria é um dos produtos que tem bastante frequência de importação, é um tipo de... parece às vezes inofensivo, né? Você tem no seu celular, no seu laptop, mas ele é um produto com bastante restrição, né? Ele é bastante restrito para o transporte aéreo, tanto como carga ou até mesmo como bagagem, né? Você no aeroporto vê que isso já tem alguma certa restrição e deve ser declarado na hora do transporte, né? E não é diferente no transporte de carga, né? O transporte de bateria, ela tem vários níveis, né, de restrições. E a bateria, sim, quando mal acomodada ou não declarada corretamente, ela corre o risco da autocombustão dela ali, o aquecimento dela, fazer com que incendeie a carga. É bastante perigoso, né, esse tipo de... Informar corretamente a documentação é fundamental para se conseguir os orçamentos, para se conseguir... Porque assim, é uma cadeia bem grande que envolve desde a saída da carga da origem. Então é preciso saber se lá na origem vai ter o aceite, tanto do armador, tanto de quem está transportando a carga até o porto. E depois, quando ela vai chegar no destino também, porque dependendo do tipo de carga, não é qualquer porto que vai poder receber aquela carga, né? Perfeito. É bem engraçado porque às vezes a gente recebe algumas cotações e as pessoas indicam um tipo de carga perigosa, né, a bateria como exemplo, e dizem, não, mas isso é só uma cotação, né, a gente não só precisa saber valores, mas é importante entender que para que seja feito o orçamento correto, o aceite, para evitar problemas depois com atraso, é bastante importante que tenha todas as documentações, né? Com essa documentação, perde-se algum tempo, alguns dias para análise, porque, como bem você comentou, para o transporte ele não depende só do armador, da companhia aérea aceitar a carga. Existem os locais que estarão recebendo essas mercadorias, se eles estão aptos a receber o tipo de carga e acomodar num local correto, né? E para que isso seja feito, demanda algum tempo, né? Então você precisa de toda a documentação. Você omitir no início esse tipo de documento para ter uma estimativa é só atrasar depois o teu embarque no futuro ou encontrar muito mais contratempo do que perder uns 2, 3 dias ali numa cotação mais detalhada, com um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer
um transporte para uma carga perigosa. E como a gente vê, assim, eu citei, em alguns casos, na omissão, se pode gerar problemas muito maiores, né? Como esse caso aí que teve esse incêndio aí, que provavelmente é algum tipo de mercadoria não declarada ou mal acomodada, porque existe também as embalagens homologadas, né, que são já definidas com o propósito de proteger melhor um certo tipo de mercadorias. E a não declaração disso pode, né, de fato ter uma fatalidade como essa, um incêndio, e causar danos, e não só material, mas também, né, como pode ter perdas humanas em um acidente mais grave. E as normas que organizam tudo isso são internacionais, então são regras que são cumpridas aí por todos os países, então envolve muita legislação internacional em cima desse tipo de carga, né? Sim, é uma norma internacional, existem manuais de instrução, né, tanto para o modal aéreo quanto o modal marítimo, rodoviário. Algumas cargas, como mencionado antes, elas são restritas por um tipo de modal, mas podem ser embarcadas em outras. Dependendo da quantidade também, isso é um fator bastante importante que vai determinar, né? Ou seja, se você vai importar uma mercadoria, não só o tipo de mercadoria vai determinar o teu modal, mas a quantidade que tu está trazendo por volume, né? Certas mercadorias atingindo, por exemplo, mais de 1 litro por produto, né, por embalagem, ela já é restrita a um passageiro, obrigado você colocar numa aeronave cargueira para estar embarcando. A mesma coisa no marítimo, né? Algumas quantidades não são permitidas no aéreo, mas no marítimo já são permitidas, né? Existe também no marítimo a parte do transporte consolidado, que é uma característica bastante comum o pessoal querer colocar algum tipo de mercadoria perigosa nessa consolidada, mas acaba não sendo viável, porque a própria mercadoria, a natureza dela faz com que todos os custos da operação se tornem perigosos para aquele container. Então encarece muito para quem está fazendo o transporte fazer essa divisão de custos entre todos os outros que não tem nada a ver com o processo de carga, que estão com cargas normais, né? E fora o risco, né? Porque muitas mercadorias não são compatíveis com outras, né? Então é preciso ter um cuidado muito grande para você não colocar um produto químico que pode ter alguma reação com algum outro produto que possa estar acomodado dentro do mesmo container, né? Então porque a gente vê os navios aí de 15 mil containers, 20 mil containers, então é uma diversificação bastante, e que realmente tem muitas situações que precisam ser respeitadas. E isso que você disse da determinação do modal, por exemplo, é importante saber, porque também às vezes não adianta ter pressa, eu quero mandar pelo aéreo porque eu quero mais rápido, se não pode transportar no aéreo vai ter que vir pelo marítimo e aí vai demandar tempo, né? Exatamente. Então, na verdade, isso requer planejamento, né? Imagino que qualquer um que vai iniciar uma importação, né? Às vezes a pessoa está na fase ali de desenvolver o produto e está conhecendo um pouco melhor, mas na prática já se conhece um pouco o produto, as particularidades, né? Já é feito um estudo antes e com base nisso é feito as escolhas, né? O que acontece é que às vezes o pessoal acaba precisando um pouco da cotação, com um pouco mais de urgência, mas a gente aconselha que se vai fazer o transporte de carga perigosa, né, envie a documentação completa, não omita informações, porque o que se ganha de tempo ali naquele momento se perde muito mais ali na frente na hora do processo. Às vezes a companhia pode rejeitar a mercadoria, o processo, aí numa coisa que já está em andamento, parar para começar do zero de novo é muito mais difícil do que você já trabalhar isso com um pouco mais de antecedência já, né? A principal dica seria ter documentação em mãos, sabendo direitinho o tipo de produto que é, o que precisa para poder, a partir dali, iniciar todo o processo. Perfeito. Com a documentação em mão a gente vai poder orientar, já fazer um pré-filtro, né? Já orientar, já verificar se essa mercadoria é permitida ou não, se aquela cotação que está sendo solicitada, ela realmente vai poder ser atendida naquele modal. Em alguns casos a gente recebe cotações LCL e acaba verificando que o que está sendo solicitado não vai dar para embarcar, vai ser muito dificultoso. E aí, com base nisso, a gente já dá uma segunda opção, né, dá alternativa, mas isso porque nós estamos com a documentação em mãos, né? E a gente pode fazer um trabalho mais minucioso, assim, junto aos parceiros no exterior, junto, né, aos parceiros aqui no Brasil que vão estar recebendo a mercadoria também. Então, assim, importante, né? Vai trazer uma carga perigosa,
pede essa documentação para o exportador, né? Vê se ele está habilitado, se ele tem a documentação. Importante, alguns exportadores não têm a documentação, não conseguem fornecer a documentação. Em alguns casos é aceita uma declaração de carga não perigosa, por exemplo, para baterias que, né, não são restritas, dependendo da quantidade e a potência dela. Mas isso é uma coisa que tem que ser analisado caso a caso, né? E depois de analisado, sim, aí estando aprovado, fazer um embarque mais tranquilo, com mais responsabilidade, né? E evitar acidentes. Mais segurança para todo mundo. Mais segurança, evitar esse tipo de acidente aí que aconteceu, que é uma tragédia, né? Que pode envolver aí perdas humanas também. Bom, eu agradeço a participação aqui do Carlos Castro, especialista em logística e agenciamento de cargas, que hoje conversou com a gente, deu algumas dicas sobre cargas perigosas, cargas com restrições. E é claro, fica a dica de documentação, mas no consultar um especialista, consultar as pessoas que realmente entendem para tirar a orientação correta. Carlos, perfeito. Muito obrigado por sua participação e fica aí você que nos acompanhou, o convite para dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ser avisado das nossas atualizações e também acompanhar o nosso portal OMDN, lá diariamente notícias sobre o mundo dos negócios. Até o próximo vídeo.